E aí, então, no capítulo seguinte, né, no capítulo 4, né, no capítulo 4 e no capítulo 5, o Evagro Pontico então vai falar sobre a nossa memória, né, o papel da nossa memória nos sonhos, a nossa imaginação, e também no capítulo 5 ele vai falar sobre o domínio da irascibilidade. Eu decidi colocar os dois capítulos em um só vídeo, porque são capítulos onde é que eu fiz comentários bem rápidos e eu acho que não valeria muito a pena fazer dois vídeos curtos, né? Então é o seguinte, quando a gente dorme, ele começa falando sobre o adormecer, né? Fala sobre imagens e memórias que a gente pode receber no adormecer. E todas essas imagens e lembranças e etc. são captações da nossa realidade, que a gente recebe por meio da fixação dos nossos sentidos. O que significa isso? Significa que quando aqui a gente está acordado, né, a gente pode utilizar dos nossos sentidos, ou seja, a visão, o paladar, o ouvido, né, o cheiro das coisas, o tato, etc. E aquilo ali pode se fixar em dentro de nós. Por exemplo, o gosto, o saborear de um banquete, né, a lembrança do paladar, né, ou da voz de uma pessoa que a gente ama, ou da alguma piada que a gente ouviu, ou não sei, a risada de algum bebê, né, alguma coisa que a gente acha marcante, etc. A nossa memória às vezes vai deixando aquilo lá de maneira muito fixada, né, podendo ser alguma coisa boa, uma coisa ruim, né. Da nossa visão, né? Nossa visão, do nosso tato, do ouvido, enfim, né? Até mesmo ela vai entrando em contato direto com a nossa memória, que tem um contato direto também com a nossa alma, né? E é claro que a maior parte desses problemas estão relacionados, no caso, às paixões, né? Nesse caso aqui, o termo paixões que ele está usando significa, né? É um termo bem comum para os padres do deserto, né? Já que eles sempre vão falar sobre o papel das paixões, né? Mas é necessário entender que isso daqui é o termo das paixões desordenadas, né? As paixões elas não merecem nem desprezo nem elogio, né? Mas nesse papel aqui são as paixões desordenadas, até porque uma pessoa pura é também uma pessoa impassível, né? Então esse papel das lembranças às vezes não vai evocar alguma coisa, né? E aí o papel e o serviço dos demônios, né? Que ele vai falar dos maus pensamentos ali, é justamente tentar fazer a gente se lembrar ou evocar essas paixões e que essas memórias surjam de acordo com os nossos sonhos, né? Aqui eu quis utilizar um exemplo bem mais clássico e tal, mas interessante notar que a gente pode realmente ter uma memória, um intelecto e algumas coisas que estão fixadas, né, dentro da nossa memória e que volta e meia a gente se recorda, né? E a gente pode lembrar isso até mesmo como algumas tentações, né? Por exemplo, no âmbito da luxúria, a gente pode ter, então, o deleite, né? Que a gente tem por meio daquele prazer e tudo mais. E volta e meia, óbvio que a gente vai se lembrar, né? Por meio da memória, por meio das tentações, daquele deleite, né? A sensação daquele deleite, mas também tudo aquilo que a gente viu, né? Seja por meio da visão, do ouvido, né? Por meio do tato e etc, etc, né? Os banquetes, né? O guloso que é atacado, então, pela sensação de fartura, né? Essa sensação de saciedade por meio daquilo lá, por meio daquele objeto, né? Aquele objeto sensível. E esse é o papel dos demônios. Entender qual é a nossa paixão desordenada, entender quais são o nosso pecado, por assim dizer, né? O nosso erro, onde é que a gente está errando mais, e fazer aquilo evocar, né? Seja por meio do sonho ou não, né? E é interessante notar isso, porque é ali que está o ouro da coisa, né? A gente pode ter as lembranças de tudo isso, mas com ou sem cupidez, como eu lembrei, né? Os santos, as pessoas puras, elas não têm essa passionalidade delas voltada para esse ponto assim mais pesado da coisa, né? Elas podem se lembrar disso, mas elas vão saber rebater ou saber lembrar disso com ardor e vão poder se prostrar em oração, é óbvio, né? Ou lembrar até mesmo dos banquetes, mas sem gula, né? Até porque a gente pode se lembrar do ouro sem ou com cupidez, né? O avarento ele vai se lembrar do ouro, mas com cupidez, né? Então é um fato, né? E continuando, né? A gente obviamente vai ter essas lembranças, né? A lembrança do luxurioso vem com a carne, o guloso vai com a lembrança dos banquetes, da fartura, né? E o objetivo dos demônios está justamente nisso, em achar onde é que está o nosso erro, fazer a gente se lembrar desses objetos, né, das nossas paixões,
e atacar ali, né? Atacar com cupidez, né? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo lá, e etc, 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 né? E no nosso próximo capítulo do domínio da irascibilidade, são dois temas que eu acho que se complementaram, eu achei bem bacana, que ele vai falar sobre os pensamentos de doçura, de caridade, que obviamente são perturbados, né, pelos demônios, né? Essa nossa irascibilidade, ele ainda vai dizer que ela é atacada quando a gente ainda não está despojado de todas as glórias do mundo, né? Das riquezas, dos pensamentos de, de glória, né? De honra e tudo mais. Até porque aqui ele vai utilizar um termo até um pouco mais simbólico, eu acho bem bacana de lembrar, que está justamente, né, no elemento do cachorro, né? Ele fala cão, né? Eu achei isso bem interessante, né? Mas não é necessário alimentar o cão. Você ouve isso e não entende muito bem, né? Eu entendi da seguinte maneira: não vale a pena rebater, né? Não vale a pena rebater as tentações, e isso é uma verdade, até porque dependendo da matéria, daquilo que você está sendo tentado, o correto é fugir, né? Por exemplo, pecado da luxúria, o correto é fugir, o correto é não rebater. O na ira, né? Dependendo do pensamento de ira, você pode realmente rebater com alguns pensamentos de justiça ou analisar bem a situação de maneira mais clara, mais calma. Mas se é um pensamento de vingança e de furor, o certo é sempre fugir. Então, não é bom você, por exemplo, ficar recordando o que uma pessoa fez com você, porque você logo entra em ira. Então, assim, o certo é fugir daquele pensamento, porque aquele pensamento não vai te fazer um bem. Então, não vale a pena rebater o demônio, né? Não vale a pena rebater os cães, né? Alimentar o cão, né? Que no caso significaria rebater os pensamentos que os demônios despojam no nosso pensamento, né? Até porque a gente não tem intuito de possuir nada, né? É um truque, né? Aquele que rebate é aquele que na verdade ainda quer obter ou aquele que ainda tem, né? Jesus Cristo rebateu o demônio de maneira muito fácil, né? Nem só de pão viverá o homem, né? Então, pode ver que ele rebateu de maneira muito, muito calma, muito serena e muito concreta. Mas os demônios são mais inteligentes que a gente. Então, o bom sempre é nunca rebater neles, né? Tomar muito cuidado com esses pensamentos. E para a gente finalizar, então, por último, né, lembrar que quando a gente fala de irascibilidade, né, vanglória, vaidade, avareza, etc., principalmente a avareza, né, que também tem a ver com a irascibilidade, a própria ira, né, a ira é um pecado que fala muito sobre a vaidade, por incrível que pareça, né. Fazer essa pequena lembrança, eu já publiquei esse vídeo no canal, depois vocês podem dar uma olhada também. Mas o problema do vaidoso e do irado é que eles são definitivamente muito vaidosos, né? O vaidoso é vaidoso, mas o irado também é muito vaidoso, né? O vaidoso, ele se irrita facilmente, né? Porque ele ainda está muito preso nas dinâmicas passionais, né? Putz, aquela pessoa está querendo falar mal de mim, mas quem que é ela? Eu sou isso, eu sou aquilo, né? Olha para o meu cargo, olha aquilo que eu já fiz, né? Então, o vaidoso, ele tem muito essa dinâmica passional, né? Que vaidade é uma paixão desordenada, né? Então, o vaidoso, a pessoa que tá buscando muito essas honras, esse deleite, ele está ainda muito preso nesse problema, né? De se preocupar muito com o status dele, né? De querer sempre ficar bem na fita, né? E aí fica legal a gente lembrar da história de São Felipe Neri, que foi um grande santo, né? E que atraiu muita inveja de uma pessoa lá, a história conta, que denunciou o São Felipe Neri. Ele enfrentou alguns pequenos dilemas que custaram muito para ele, mas no final, né, o São Felipe Neri, ele ainda só sabia dizer como é bom que Deus me humilha, né? Então o cara, ele tá despojado totalmente de si mesmo, né? Ele sabe o tamanho dele, ele sabe o lugar dele, ele se conhece, né? No final das contas. Então, o vaidoso, ele tem essa necessidade sempre de querer rebater, porque ele tá sempre querendo ficar bem na fita, né? E a pessoa humilde, ele sempre fala, olha, eu sou um lixo mesmo. A pessoa humilde de verdade, né? Não uma falsa humildade, às vezes também pode ser uma coisa meio que não entra, né? Numa vida cristã, né? Exemplar.
Mas o vaidoso ele tem esse problema, né? Sempre querer se colocar bem na fita e não é uma coisa que definitivamente tem muito a ver, né, com uma vida cristã. Então fica de ensinamento para nós a vida de São Felipe Neri, que soube responder, né, essas acusações de uma maneira muito simples, né? Como Deus é bom que assim me humilha, né? Forte abraço a todos. Qualquer dúvida eu fico à disposição. Que Deus abençoe a todos. Que a Virgem Maria sempre possa abençoá-los. E é isso aí.